Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao MegaCons. Esse é o MegaCons de número 180 e o tema de hoje é reciclofilia. Para falar sobre esse tema que é fundamental para todos nós, intermissivistas, conscienciólogos, ou todos nós que queremos melhorar um pouco a nossa evolução, e o caminho dessa melhora é a reciclagem, a gente convidou a professora Luimara Schmidt. Ela é estudiosa do tema das reciclagens e vai falar um pouco para a gente sobre essa reciclofilia. Luimara, já deixo com você e obrigado por aceitar nosso convite aqui. Imagina, eu é que agradeço a oportunidade, Eduardo e equipe do MegaCons. O que a gente está trazendo aqui, com certeza, é um tema muito importante para todos nós, mas no meu caso específico, enquanto reciclante existencial, eu considero essa temática de uma importância que me traz a conexão com aquele input que eu penso que foi do curso intermissivo para aquela mega reciclagem, o pontapé inicial, para estar fazendo esses ajustes agora aqui no intrafísico. Bom, então, eu sou Luimara Schmidt, né, como o Eduardo já trouxe. Eu também atuo na área de conscienciometria, sou conscienciômetra voluntária da Conscius desde a fundação. Também atuo no CAEC, né, como voluntária e pesquisadora. Então, gente, eu vou compartilhar aqui alguns breves slides, porque o nosso objetivo é realmente trazer para debate. Tem questões aqui que o material vocês podem estar baixando, esse material ele está muito rico e é onde a gente consegue, a partir de pensatas, né, do professor Valdo, explorar o tema. Então, vamos ver aqui, acho que a reciclofilia, né? Se a gente pensar, inicialmente, falar em reciclagens, né? São naturais. Então, a gente fala assim, por que a gente está trazendo esse tema no Holopensene do MegaCons, né? Dessa atividade que é realmente um objetivo mais expansivo. Porque as renovações e as mudanças, elas são naturais para a Consim pelo próprio processo da nossa biologia humana. A questão das faixas etárias, elas promovem de um modo natural, de um modo espontâneo, incitam a essas renovações e essas reciclagens. Então, a consciência, quando ela aporta um veículo somático e a conexão é de um novo holochakra, e aí, pelo desenvolvimento, a gente vai tendo condições de ter um amadurecimento, que ele não é só biológico, não é só orgânico, mas a partir das relações, do convívio familiar, da mesológico, até chegar na nossa reencontro à família evolutiva, nós temos aí as fases da vida. E aí nós temos a tabela das faixas etárias, que elas têm uma implicação direta na forma como a gente vai trabalhar essas reciclagens ao longo da vida. Então, quer dizer que, querendo ou não, todas as consciências vão promover reciclagens ao longo da vida, de um modo natural. Todas as consciências aqui nós estamos falando. Agora, quando a gente fala no tema reciclofilia, aí a gente está puxando para algo que já é de modo mais específico com a temática da Ressexis, ou seja, a proposta do professor Valdo Vieira sobre a reciclagem existencial. Então, a reciclofilia, nesse caso, é um verbete, esse tema que a professora Marta Ramiro apresentou. E a gente está tomando os empréstimos aqui da definição para trabalhar o tema. A reciclofilia é a satisfação ou empenho da consciência intra e extrafísica, no caso, ela teve uma abrangência maior, para realizar ciclos de autossuperações, remoções de travões, autodesassédios e aceleração do autodesempenho proexológico, a partir de reciclagens existenciais e reciclagens intraconscienciais, implantadas por vontade própria, fundamentadas no emprego da racionalidade e na teática da inteligência evolutiva.
como a gente vê, é uma definição bem ampla e a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante. Eu acho bem bacana assim, a gente pensar em sinônimos, o que se assemelha a essa reciclofilia. E aí é esse apreço, esse gosto, esse gostar de, essa satisfação para as reciclagens pessoais. Então, aqui nós estamos falando da consciência, esse interesse sistemático pela reciclagem, essa propensão que a gente vai adquirindo e esse abertismo, porque a gente não está falando de uma mudança superficial. Após o curso intermissivo, a gente está falando de reciclagens que elas são mais profundas, que elas visam uma alteração que mexa na base temperamental. Para isso, a gente vai precisar de uma reeducação mais profunda. E esse gostar dessa reeducação é que seria a autorreeducaciofilia. E aqui entrou bem na minha área de interesse, né, e estudos, que é a autoconscienciometrofilia. Então, para a gente saber o quanto a gente está avançando, qual é o parâmetro que a gente vai estar utilizando? Então, essa métrica, essa aferição, essa mensuração das nossas reciclagens é que auxilia para ver o quanto que eu estou dessa linha, desse horizonte que já foi traçado dentro de um período de anos, como que eu estou caminhando e encaminhando essas reciclagens. E, naturalmente, quando a gente está na conscienciologia com esse paradigma, a gente já entendeu que na era da Reurbex, se a gente não chegar a esse nível de autodesassedialidade, vai ficar muito difícil a gente conseguir manter um padrão de rigidez, de higiene pensênica e, principalmente, de auxiliar na promoção das reciclagens e renovações das consciências em geral. E aí sejam as consréus urbanizadas, sejam os nossos colegas intermissivistas que estão chegando e ainda não estão muito assentados com a recuperação dos cons. Então, a autoevoluciofilia, ela entra bem como um sinônimo desse aspecto da reciclofilia. Aqui a gente pode estar só retomando algumas dessas características que a gente entende que seriam importantes quando se fala em gostar de reciclagens, né? Então, a gente promove ciclos de autossuperações e a partir dessas reciclagens autopromovidas, porque a gente vai buscar implementar, que é diferente daquilo que a gente falou das reciclagens espontâneas, pela própria natureza, pela própria biologia, as alterações hormonais da adolescência, depois do período lá de menopausa e andropausa, enfim, independente dessas reciclagens naturais que nós somos levados, né? Aqui nós estamos falando de algo que você vai atrás, que aí nós estamos trazendo o tema de recuperar os cons. E esses cons, de um primeiro momento lá de um curso intermissivo, a gente vai ampliando a autolucidez quanto aos nossos potenciais e os trafores. Isso é muito importante, acho que mais à frente a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Agora, não é só pensar e focar nos trafores, porque a gente não pode esquecer de modo algum de que na nossa autoproexis tem singularidades que dizem respeito aos nossos trafares, ou seja, aquela boca torta, aquele mau hábito, aquele jeitão, aquele vício paragenético que a gente tem para destravar, então para fazer essa promoção de autodesassédio. Caso contrário, a reciclagem a gente não vai conseguir acelerar o alto desempenho para dar esse suporte num processo de maxi-proexis. Então, a gente entende que trabalhando esse fluxo todo é que a gente vai ter uma teática maior da nossa própria inteligência evolutiva. E aí, cada qual atingindo e trabalhando com o seu nível de cosmoética. A cosmoética é bastante democrática, né? Ela acolhe a todos os níveis de consciências de acordo com o seu entendimento e experimentação. E aí, conforme a gente compreende mais, a gente amplia o nível de autocosmoética
e faz uma repaginação na nossa própria vida como um todo. Então, eu entendo que essa recuperação dos megacons, e aí eu trago para debate aí com o Eduardo e todos da equipe, quando é que a gente realmente, de fato, vai estar trabalhando com esses megacons ou com os cons magnos, e o diferencial que seria anterior, que seria apenas a gente estar ali recuperando as nossas próprias condições de subsistência para viver no intrafísico como uma consim, como todas as consins ressomadas. O nosso diferencial de intermissivistas com recuperação de megacons, como é que ele se desencadeia? Já vão pensando aí, pessoal. E aí a gente tem, aí sim, um plot. Da onde por que eu trouxe esse tema? Da onde é que eu acho que tem uma relevância com a conexão com o objetivo de estudo de megacons? É porque a gente traz esse input do ideário intermissivo. Não é de aqui, não é daqui, de agora. Mas a gente tem aí pensatas do professor Valdo, que quando a gente chegou no curso intermissivo, né, ou seja, a Consciexis, que chega nesse padrão desse holopensene paradidático mais avançado, ela já leva um primeiro choque consciencial que vai promover, que vai startar, na verdade, uma reciclagem evolutiva, então, que começa no extrafísico. Por isso que a reciclofilia, vocês viram a definição, ela se aplica à consciência intra ou extrafísico. Então, o impacto da mega recim, ela inicial é intermissiva. Quando a gente se deu conta, né? Eu não tenho retrocognições, mas por hipótese que a gente tem aí de outros colegas, é que a gente se dá conta aí de como a gente vem conduzindo as nossas vidas, a história holobiográfica, e a partir dali tem uma noção mais ampla, podendo fazer de fato as recins mais constituídas como hábito. E a gente deixa de ter assim esse espectro de uma consciência com menos lucidez para buscar trazer aqui para o intrafísico essa autolucidez. E aí tem essa pensata que faz a gente pensar que pouco adianta a pessoa querer se melhorar intraconsciencialmente sem acolher o neo-ideário da autorreciclagem. O que isso quer dizer? Não adianta muito a gente só ficar na teoria, a gente realmente ter toda essa ambição evolutiva, ter essa conexão com o holopensene, né, do grupo evolutivo, das informações que a conscienciologia traz, se a gente não colocar a mão na massa e, de fato, entrar nessa teática evoluciogênica. Então, sem a teática, a gente vai ficar, de fato, só na superficialidade. Então, o que se propõe? Que a gente não espere um problema. Então, a gente vê que consciências mais avançadas, que hoje são os serenões, eles, de algum modo, chegou a um ponto que eles descolaram da problemática maior e seguiram adiante e fizeram essa fortaleza do micro-universo consciencial. Então, eles chegaram a um ponto de ter essa compreensão maior e não perderam a afeição dos que estão aqui, né? Mas, por outro lado, eles também conseguem, por isso que eu penso que é o anonimato, eles conseguem uma interação, mas sem expor aquele mega equilíbrio da intimidade. Então, gente, evolução é continuidade. E a proposta que o professor Valdo traz é que a gente não deve esperar um insucesso para recomeçar. Recomeçar mesmo quando já temos sucesso. Então, você busca uma outra temática, você vai avançando mesmo com êxitos. Não espere o trafar te puxar para você ir ao encontro de fazer as reciclagens. E eu gostei bastante dessa ideia da autopensenização, do livre pensar, que tem como manifestação mais relevante a recim, ou seja, o livre-arbítrio está aí, está posto.
Você escolhe as evocações que quer fazer, você escolhe as consciências com que você quer se conectar e as consins com quem você vai conviver. A família consanguínea é a primeira etapa que a gente tem aí de aproximação, que é compulsória e tem um objetivo evolutivo. Mas no mais, mesmo com a família consanguínea, a gente pode estar delimitando com razoabilidade esse convívio saudável. Então, além de recuperar os cons, o mais profícuo para a consciência lúcida é adquirir neocons, estando ainda na intrafisicalidade. E essa aqui eu penso que é uma pensata que diretamente relacionada ao trabalho que é desenvolvido no Megacons, as temáticas que são apresentadas e a proposta que o professor Moacir trouxe quando criou o Megacons. Então, é realmente a gente estar aqui, além de recuperar os cons, a gente conseguir neocons. E para finalizar, para a gente entrar no debate mesmo, né? A reciclofilia é, no meu entendimento, e para mim funciona como um motor por causa das automotivações. Eu considero que eu tenho, né, a automotivação evoluciofílica e aí me faz mover para as reciclagens. Ninguém dinamiza a evolução sem ousadia da autorreciclagem. E eu trouxe essa outra pensata para a gente debater. Eu não vou falar agora, porque eu quero ouvir vocês. Autorreciclagem, autoviolência evolutiva. Eu refleti um pouco sobre isso. Vamos ver o que vocês pensam. E, por fim, a última pensata aqui, porque nós temos aí no paper mais 80 pensatas. Vivemos com reciclagens existenciais incessantes. Por isso, as reflexões pessoais profundas são pré-requisitos da reciclagem intraconsciencial. E aí eu deixo uma imagem aqui, né, de uma das galáxias, e aí a gente pensar que existem bilhões de galáxias e existem aí consciências, trilhões de consciências mais avançadas que a CL. Então, quando a gente pensa que compreendeu algo, se descortina algo ainda mais abrangente. Então, a desperdicidade é a nossa primeira meta mais próxima, o serenismo e a CL aí é uma meta que a gente não pode perder o alcance. Então é isso, para iniciarmos, eu queria ter compartilhado aí, e eu acho que vamos ver aí o que o pessoal tem para a gente debater. Luimara, o Renê ele está organizando a lista de perguntas, né? Quem quiser pode colocar o nome lá no chat, que ele está organizando. Eu só queria começar, Luimara, uma dúvida que eu tenho. Na verdade, qual seria ou como é que a gente diferencia a reciclofilia da reciclagem prazerosa? Se é que existe uma diferença entre esses dois conceitos. Bom, vamos pensar. A reciclagem prazerosa também é uma proposta do professor Valdo. Então, ele é um verbete que ele tem por objetivo que a gente esteja fazendo as reciclagens, mas de um modo que seja homeostático. Eu vou falar do meu entendimento, que eu não estou aqui com a definição, mas o meu entendimento é que a reciclofilia, ela na definição que a gente está trabalhando, ela não é aquele sistema que a pessoa gosta de coisas novas. Não é apenas isso, e que as pessoas, às vezes, independente de conscienciologia, elas querem estar se renovando, querem comprar coisas novas, estar sempre com atualização tecnológica, ou mesmo uma outra tendência de dromomania, que seria de muitas mudanças. Então, a pessoa que não sossega, né? Então, ela está sempre em renovação. Isso por si só, gente, não diz muita coisa. Então, quando a gente está falando em reciclofilia, nós estamos tratando da técnica de reciclagem existencial, ou seja, da RESEX, ou da abordagem da RESEX, e nós estamos também falando da abordagem da RECIM, ou seja, é a mudança intraconsciencial. Então,
falamos nisso como pode dizer, como uma potencialidade, como um trafora, a reciclofilia, um trafora. Já a reciclagem prazerosa seria uma conduta, seria uma metodologia de condução dessas reciclagens. Porque mesmo entre nós, a gente sabe que a nossa tendência de passado, falo por mim, a minha, né? Outros podem ter passado por outras linhas, a questão da religião deixou uma marca mais profunda de carregar nas tintas, de ter um peso para promover as reciclagens com o esforço. Quer dizer, o esforço vai existir, sim, é inevitável. A gente não vai mudar um trafar com um abanador, nem com espanador. A gente está falando em cirurgia, muitas vezes tem um traço que nós já trazemos na paragenética, que está arraigado. Aí a gente está falando de mega trafar, né? Porque para fazer essa reciclagem, agora, a postura é que eu entendo que é a proposta da reciclagem prazerosa. É uma postura traforista. Essa é a diferença, no meu ponto de vista, né? Atendeu aí, Eduardo? Gostei também, Eduardo. O César agora está na lista para falar. Vamos lá, César. Olá, boa tarde a todos, Luimar, Eduardo, a todos, muito boa tarde. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Essa tarde, sábado, compartilhando, né? essa troca, né? Muito boa. Eu queria te perguntar, Luimar, o seguinte, talvez seja uma pergunta um pouco óbvia, né? Mas, assim, você, pelo visto, tem se dedicado bastante ao estudo da reciclofilia, da reciclagem existencial, né? Não sei se você poderia falar alguma coisa sobre se ou como esse estudo ajudou no seu próprio processo de reciclagem, né? Porque uma coisa é a pessoa, não, tá, eu constatei um trafar aqui, os meus trafares, vou superar. Outra coisa é fazer um estudo mais sistemático, mais sistemático, como parece que você está fazendo, né? Fazendo disso aí uma área de pesquisa, né? Isso aí tem contribuído para você identificar e superar seus próprios trafares, né? Sei lá, ou trafores também, né? Pode ser uma pergunta um pouco óbvia, né? Mas, enfim, eu gostaria que se você pudesse falar alguma coisa sobre isso, né? Como isso eventualmente pode estar ajudando você no seu processo. E uma outra pergunta depois é o seguinte: por que é tão difícil mudar? Né? Às vezes as pessoas até constatam seus trafares, alguns elas deixam para lá, não, isso aqui não é tão importante assim, deixa para lá, ninguém vê isso aqui não afeta ninguém, e a pessoa não muda, não mexe com aquilo ali. E outras vezes as pessoas elas só mudam aquilo que realmente é perceptível, né, por outras pessoas, para elas ficarem mais aceitáveis, né, nos grupos sociais dos quais elas fazem parte, mas não se aprofundam mais na reciclagem necessária, né? Então, elas mudam só superficialmente. Por que é tão difícil fazer isso? Bom, acho que eu vou começar pela última questão. Eu vejo que a questão de dificuldade para mudar tem algumas hipóteses que a gente tenha para isso. E eu acho que a primeira delas é a nossa própria questão cerebral. Então, o cérebro tem, né, as pesquisas da neurociência apontam que ele busca o caminho mais fácil, com o menor gasto de energia. Então, o caminho mais fácil é o que a gente já conhece. É a sinapse que já está criada, é o fluxo que já existe. E aí, nesse sentido, por isso que quando se fala ali na violência, né? Reciclagem é uma autoviolência. Falei, cara, o que ele quer dizer com isso? Que para a gente realmente fazer uma mudança, a gente está indo ao encontro de algo que já está estabelecido. Porque a gente está buscando uma recim que é da forma estrutural de funcionar. Então, eu penso que essa questão do cérebro. A outra são os inputs que a gente tem da mesologia. E aí a questão da convivência, a gente cria um condicionamento, um funcionamento condicionado. Então, esse modus operandi, como você disse, né, socialmente aceito.
Então, a gente está ali acostumado naquele métier, daquele modo, mas aí você vai fazer algo diferente, mas aí fica muito destoante. Como é que fica? E aí eu entro no terceiro elemento, que são as companhias. Aí sim, as companhias intra e extrafísicas. Penso eu que essa dificuldade de mudar pode ter, para algumas pessoas, mais influência do processo de grupos que se tenha mais essa afinidade e aí uma certa lealdade, uma certa proximidade maior, uma vinculação em que você, para desprender, né, vamos dizer assim, porque a gente pode continuar convivendo, mas sem estar numa condição aprisionada, vamos dizer assim, ou submissa. Agora, fazer isso no intrafísico, ele não é tão simples assim. Eu acho que a gente se deu o start de fazer essas mudanças mais significativas. A gente chega aqui de cara já na família, onde a gente tem maiores recomposições para fazer. E aí tem certas coisas que a gente dá uma esquecida. Por isso o restringimento, né? Restringimento, que eu demorei bastante para aceitar por que a gente tem que esquecer, é justamente para poder ter esse convívio mais, vamos dizer, mais harmônico, nem sempre, o convívio menos conflituoso, por isso a ausência dessa rememoração completa, né? Por outro lado, agora você perguntou como é que tem sido para mim. Então, eu conheci a Conscienciologia, eu já estava com 2 filhos, mas eu me identifiquei assim profundamente, e eu identifiquei também o meu perfil, né, de intermissivista, com essa tônica, vamos dizer assim, eu tenho uma pegada de inversora, que de algum modo eu tive uma gravidez inesperada, né? E eu abracei a condição e me tornei, né, mãe. E nesse caso, quando eu me reencontrei com a Conscienciologia e os colegas, assim, foi muito forte essa conexão e eu gostei demais desse processo de avaliar. Então, tem a ver com o meu perfil. Então, a conscienciometria, já em 2013, já estava fazendo atividades de conscienciograma antes de existir a Conscius, né? Eu já estava participando e já ministrando aulas em 2004. Então, a métrica, ela dá essa referência. E eu fui conseguindo, isso me ajudou e me ajuda. Então, agora sobre, né, a reciclagem, a teoria e a prática da reciclagem existencial, justamente porque para a gente poder levar direito e conciliar as diversas frentes. Então, é nesse sentido que eu entendo que, ora, a gente está com uma janela, vamos dizer assim, de oportunidade para trabalhar mais algum aspecto, seja profissional, que você está com uma abertura maior. Outro momento é a questão própria parapsíquica em si. A gente teve uma mega oportunidade de convívio aqui com o professor Valdo. Eu tive aqui 20, eu estou aqui desde 2001, então foram 15 anos de convívio. Foi uma janela. Agora não tem mais essa janela, né? Então a gente tem aí outras oportunidades. Por isso que tem uma pensata que ela fala bem sobre o momento evolutivo, que são as reciclagens no momento evolutivo. E esse é o ponto. Nós vamos nos dar conta que a gente tem muita coisa para melhorar. E isso pode ser muito desmotivador, porque você vê que tem que se dar conta. E para a gente se segurar, às vezes a gente segura o ego em alguns aspectos que a gente considera que a gente tem competências. E aí a gente vai, né, ao longo das reciclagens, ficando menos vulnerável às nossas dificuldades, reconhece isso e vai em frente. Certo, muito obrigado. Agora o Nelson. Oi, Luimara. Tudo bom? Às vezes é fácil para a gente perguntar quais são as suas autorreciclagens, né? A pergunta é simples.
responder que exige uma reflexão longa para depois poder, um estudo forte para poder responder, né? Tu estava falando ali sobre as reciclagens da espécie, começasse lá pela espécie, aí falasse ali das faixas etárias, né? Mas o bom é chegar naquele ponto que tu falou ali de reciclagens ressex autopromovidas, né? Então, sair da reciclagem da própria espécie que é isso. Eu queria, assim, que tu fizesse um contraponto não, trouxesse a questão da reurbanização existencial, a Urbex, né? E a transmigração, o que é que para o entendimento disso traz e facilita esse processo de reciclagem, né? Porque esse entendimento traz, que a gente aprende na conscienciologia, acaba facilitando, e a gente entendendo o que isso está se processando, a gente vê que algumas consciências que estão mais atrasadas são afastadas e que facilita esse processo de autorreciclagem, né? Se essa compreensão traz esse processo ajuda nesse processo de reciclofilia. Bom, vamos ver o que o pessoal também pensa a esse respeito, mas eu vejo que esse projeto, que a conscienciologia está inserida, que é o projeto da Reurbex, pelo que o professor Valdo delineou para a gente, entende? A conscienciologia é uma das ações das consciências mais avançadas nesse bojo da Reurbex. Então, a gente vem já nesse pacote. E aí, sim, eu considero que o curso intermissivo, ele deu essa, como eu falei, um input, esse start mais significativo para a gente realmente começar a debater conosco mesmo as nossas imaturidades. Porque antes a gente podia estar fazendo essa autonegligência. Já a transmigração, que também está nesse pacote da Reurbex, ela vem para auxiliar na limpeza planetária. Então, é a psicosfera do planeta que vai tendo essa movimentação maior, né? E essa limpeza. Com isso, o processo da reciclagem, você comentou se ele ficaria mais facilitado. Eu não diria que é por aí, porque o desafio, ele continua, no meu entendimento, ele continua um desafio de alto nível para cada consciência. E aqui nós estamos trabalhando como consciência. Então, o desafio da reciclagem é íntima e existencial, ele é individualíssimo, independe dessa condição, porque isso auxilia no holopensene planetário. Agora, se a autopensenidade continua difícil, continua assim, com patopensenidade, e a pessoa não consegue abrir, porque a reciclofilia, esse gostar de algo diferente, é sair daquela zona de conforto que acomoda. E nesse momento que a gente está saindo do que conhece, a gente vai para um certo momento de insegurança, porque é o novo desconhecido. Desconhecido gera natural insegurança e pode dar um medo maior ou menor. Então, é nesse sentido que eu vejo que a gente entra a pensata que eu trouxe da ousadia cosmoética, né, e da ousadia perante as reciclagens, porque a gente não vai ficando no mesmo funcionamento, a gente não vai ter algo realmente significativo de impacto que leve à nossa expansão. Porque como é que a gente vai abrir a nossa cognição se a gente liga a televisão, você não tem nada que te leve e te enleve. Se você vê até as disciplinas importantes que são estudadas na formação escolar, na própria academia, elas também têm um teto que não trazem a essa questão nossa de vidas, múltiplas existências, de vivência interdimensional, que é o aqui e agora. Aqui agora as consciências as consciências estão sendo influenciadas por consciências, com maior ou menor lucidez. E aí, você faz o que perante isso? Então, eu penso que esse conjunto é que influi, sabe? Então, não seria apenas, não facilita ele em termos individuais, ele facilita em termos globais. Em termos individuais, continua sendo mano a mano. Luimara, se eu trago a memória, isso é uma recuperação de megacons, de que eu estudei no curso intermissivo, o processo de transmigração, então eu tenho a compreensão disso.
Aí eu trago aqui, isso que eu estou perguntando, se facilita o meu processo se facilita o processo da gente de reciclagem intraconsciencial, não só existencial, mas intraconsciencial, a compreensão do processo de transmigração. Peraí, a transmigração parece uma coisa de mundos, e que chega num certo ponto que determinadas consciências não vão conseguir evoluir mais, então existe esse processo de explicação para a gente que é intermissivista, vamos dizer assim. Então, essa compreensão facilita a gente trabalhar com essa reciclofilia. Para eu vou ser um reciclofílico, porque eu já estou entendendo isso. Se eu não compreender isso e não trouxer reciclagem intraconsciencial, eu vou ficar para trás. É nesse sentido que eu estava perguntando se facilita o estudo da transmigração. Eu acho, Nelson, a sua explicação foi perfeita. Eu acho que é bem por aí, sim. Concordo. Okay. Ô, Luimara, só queria acrescentar o seguinte, isso o Nelson falou interessante de pensar, né? Então, se os intermissivistas estudaram a Heuerbex e estudaram a transmigração do curso intermissivo, isso de alguma forma serve como um alerta de como é sério essa questão das reciclagens, né? Ou seja, a pessoa pode pensar, a evolução, ela né, todo mundo vai evoluir, então, beleza, vamos levando, né? Só que não. Se você vai levando, chega um ponto de corte em que o seu grupo avança tanto e você fica tão para trás na sua condição animalizada que a falta de reciclagem estabelece para você um ponto de corte, não é isso, Nelson? A transmigração estabelece para você um ponto de corte. E, por outro lado, isso é uma coisa, por outro lado, isso mostra também como que a reciclagem, às vezes, daqueles trafares mais pesados, que vêm de muitos milênios, é difícil. Porque se fosse fácil, ninguém seria transmigrado, né? A pessoa faria a reciclagem do que precisa. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que acontece dentro do processo da reciclagem, e a gente podia pensar, Luimara, se existem etapas do processo da reciclagem, né? Primeira coisa, a pessoa, primeiro, reconhecer que precisa mudar. Então, a primeira coisa que acontece é aquela, né, dúvida na cabeça, assim, puxa, eu acho que isso aí me atrapalha, eu acho que isso atrapalha a minha evolução, eu acho que isso não é uma boa. Depois vem a vontade, né? Entra a vontade para a pessoa realmente começar a movimentar a engrenagem. E só como um comentário, eu lembro naquele livro Libertação, não sei quem já leu esse livro, tem aquela questão do Gregório, né? E mostra a reciclagem do Gregório, que é um mega sediador, é a virada do mega sediador. E o que ele conta lá é que o seguinte, que o processo dele de mudança começou com um princípio de dúvida na cabeça dele, de que se o que ele estava fazendo realmente era certo. Então, sabe, a caixa d'água começou a vazar por aquele buraquinho, ele começou a pensar assim, puxa, será que isso que eu estou fazendo há tantos séculos é bom mesmo? Então, essa primeira dúvida é o instante inicial, o T0 da reciclagem. Se a pessoa não chega a essa conclusão, ela não começa a engrenagem, não entra na engrenagem da reciclagem. Né? Então, daí eu estou falando isso tudo pelo seguinte, como que essa questão do mental soma é importante. Né? A gente está estudando aqui, a Luimara está trazendo para a gente não só a experiência dela, mas também o estudo da reciclologia, né? De um modo geral, para a gente poder entender como funciona e aplicar esse modelo no nosso caso. E aí a gente vai começar a pensar, será que aquilo que eu ainda faço é bom, de verdade? E aí começa a movimentar a nossa reciclagem. Né? Então, isso é só para ajudar, Nelson. Não sei se ajudou, mas só uma reflexão aí. Eu acho, Edu, que o que você falou em relação à questão da mental somática é fundamental, porque o que a gente não conhece, a gente não passa, né? Passa sem você se aperceber. Então, a hora que a gente faz o estudo, eu penso que a leitura e esse conhecimento, a gente começa esse estudo teórico, ele vai auxiliando no conceptáculo. Então, a gente vai criando as sinapses teóricas para que a gente possa, inclusive, vir a ter os extrapolacionismos, que às vezes a gente pode ter, a minha hipótese é que a gente possa ter
já experimentado extrapolacionismos que, por falta de cognição, não foram percebidos. Eu menciono isso porque, na minha infância, eu não recordo projetabilidade lúcida, mas eu colocava, com 7 anos, eu colocava o pé no chão para poder dormir, porque balançava muito. Então, que nível de descoincidência que tinha a ponto de eu buscar uma alavanca somática no intrafísico para poder dormir. Então, eu imagino que possam existir experiências que tenham sido, né, e trago para a hipótese, para as consciências em geral hoje, né, conscientes aí, tendo vivências projetivas, e a pessoa acorda falando, nossa, foi um sonho tão real que eu tive. Mas por quê? Porque ela não tem cognição de que existe algo diferente de sonho, de que uma vivência no extrafísico pode ser tão real quanto uma vivência no intrafísico. Então, eu penso que essa questão mental somática, ela é fundamental mesmo. Lá, Thaís, pode abrir o microfone. Eu tenho uma pergunta, mas eu dei uma fermentada também em relação a essa autoviolência evolutiva, mas aí depois, mais para frente, na segunda rodada, eu posso comentar, né, para todo mundo perguntar também. Eu queria que se você puder esclarecer, falar um pouquinho mais, do 73, fala do trinônimo curiosidade, coragem e criação, que aí entra do que você falou em relação aos neocons, né? Então, acho que essa criação tá dentro dessa neocons, esse trinômio que fala que aí assenta a técnica da reciclagem consciencial. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais. Eu acho muito bacana, Thaís, esse trinômio, porque quando a gente fala em curiosidade, a gente vê aqueles, até na natureza, a gente tem gatinhos aqui em casa. Um gato tá nem aí para nada. O outro, você abre a torneira, ele tá ali do lado, ele tá ali assim, sabe, curioso. Você vai fazer um outro negócio, abriu a mangueira, um sai correndo, o outro tá ali, e enfim, para as várias coisas. Inclusive, ele abre a porta, a gente teve que trocar a maçaneta da parte interna da casa, porque ele viu como é que era, ele bate e ele sai. Então, você veja, a curiosidade, ela faz com que a gente busque coisas novas e está relacionada com essa criatividade também, que é a criação. Agora, quando a gente fala em ressexes, a gente está falando de um neoparadigma. A gente está falando em mudanças que vão impactar na nossa visão, não só de mundo intrafísico, mas é uma visão de motivo de existência. Então, precisa ter coragem para a gente sair do lugar comum, sair do que a gente tem, que é muito plantado na religião, e eu penso que, por hipótese, a gente possa ter também, em vidas anteriores, trabalhado nisso, e alguns de nós semeado esses equívocos. Então, eu acho que a conscienciologia, quando está aqui, ela está assim, a proposta é autoexperimentação. Não acredite em nada. A gente está falando aqui, está trazendo informações, está trazendo neologismos, mas principalmente a gente está falando de algo assim, olha, vamos pegar o boi pelo chifre e vamos encarar as nossas dificuldades, reciclar, porque isso tem um valor e um significado. Aí você olha e fala assim, nossa, mas isso parece meio missionário, né? Falou assim, dá licença, nós vamos fazer o quê? Se a proposta de renovação para um objetivo de melhoria consciencial é essa. Então, a gente vê que tem muitas coisas que a gente traz aqui que se assemelham a vários conceitos e várias linhas de filosofia antiga, de linhas orientais, de propostas que já foram debatidas e muitas vezes perdidas e outras vezes distorcidas. Então, eu penso que essa curiosidade
para a gente ir além e buscar a autovivência com as energias. E o principal, que eu penso que é um grande gargalo para mim, é a lucidez no extrafísico de estar projetada. É isso que muda tudo. Então, a gente quer fazer uma grande mudança, começa com o estado vibracional. Porque, ao trabalhar com as próprias energias, esse vai desencadear o resto. Porque você, para trabalhar com energia e fazer 20 vezes por dia, você vai ter que ter um foco, vai ter que ter realmente uma prioridade. Você fala, não, eu quero ver, vou pagar para ver. Que história é essa de conscienciologia? Isso aí funciona? Para que serve isso aí? Não é uma enganação? É mais uma? Então, vai para a autoexperimentação. Só trabalha com as suas energias, vê o que acontece consigo, com os seus pensamentos, com o seu entorno. O que acontece? Que reverberações que se desencadeiam. Trabalhe assim, ó, não precisa muito, assim, com dedicação mesmo. Faz isso 2 semanas a fio. Se não acontecer, vê o que acontece. Registre. Isso é autopesquisa. Isso é sinônimo de conscienciologia. É o estudo da consciência realizado por si mesma. E aí você vai ver assim, cara, o que eu vou ficar fazendo da minha vida só trabalhando a semana toda para chegar no final de semana para descansar, para passar o ano trabalhando para chegar no final de ano ter férias, para passar a vida nesse fluxo esperando a aposentadoria para fazer o quê? Então, esses questionamentos, eu acho que, assim, de algum modo, em algum momento, eles vão impactar as consciências que possam não ter realizado o curso intermissivo. Porque quem realizou o curso intermissivo, ele já na juventude, né, ou tem mesmo quando é criança, ali na infância, já se depara com vou dizer, não seria insatisfações apenas, né? Porque você não se enquadra, você não está entendendo muito bem. Estão falando em ter filhos, você fala, não quero, né? Para quê, né? Estão falando em casamento, eu não casei, eu tenho 2 filhos, eu né, tive um primeiro relacionamento de 14 anos, e aí depois disso eu falei, não, eu quero realmente esse negócio da dupla evolutiva, essa técnica, se isso existe, eu quero para mim. E atualmente, agora completou 14 anos no segundo relacionamento, que a gente tem um empenho e um interesse para exercitar essa proposta que é desafiadora. Quanta reciclagem que isso demanda. Então, a conscienciologia, ela propõe, sabe, esse conjunto de técnicas que tem, elas te levam. Se você tiver uma curiosidade maior, você não vai parar. E você vai fazer isso de modo autopromovido, como o Nelson lá trouxe. Você vai fazer a autopromoção, porque você fez algumas mudanças, aí a gente tem um respiro num patamar, e daqui um pouco aquilo ali já está dominado. Aí você fala assim, não, quero mais, quero algo diferente. E aí você vai buscando essas renovações. Porque a escala evolutiva é longa, né? Esse ponto aí que você falou da autopromoção, teve um calepino que a Fernanda, a esposa né, a dupla do professor César, ela falou uma coisa, achei fantástica. Ela fala assim, ó, eu não preciso, eu até anotei, pausei, anotei, porque achei né, muito de ponto. Ela fala assim, eu não preciso de um assediador para me mostrar o meu porão. Também não preciso de um amparador para promover uma extrapolação. Se eu tiver um ambiente favorável, vai facilitar, como um período de Premener, um dia matemático onde tudo flui, é provável ter uma extrapolação sem precisar de ajuda. Aí ela fala assim, a extrapolação como fenômeno didático do próprio patamar evolutivo. Achei fantástico. Bacana, bacana, olha só. É isso aí, Thaís. Bom ver sua dedicação aí. Obrigada. Aí depois disso, vou pôr, mas aí você pode falar depois, não precisa ser agora. Dessa autoviolência, eu fiquei pensando entre o estupro evolutivo e a extrapolação.
Porque a extrapolação, ela mostra um pouco esse auto, né? Você se autopromover, né? Você se autorreciclar. Por isso que eu, né, lembrei do que a Fernanda falou. Então, dessa autoviolência evolutiva, ela fala um pouco em relação a um contraponto entre o estupro evolutivo e essa extrapolação, né, que seria um natural, né, sem violência, né, eu penso o extrapolacionismo, eu penso ele sem violência, porque uma vez no curso de Ascensiologia, um aluno falou assim, existe autoestupro evolutivo? Aí eu fiquei refletindo, eu acho que não, eu acho que o auto seria uma extrapolação sua, né, e aí não entra como violência. O que você acha? Eu penso que são coisas bem antípodas, né? Então, o estupro evolutivo é onde vem de fora uma informação, além do que aquela consim está com condições de compreensão. Então, a cognição não abarca, ou o estado. Então, às vezes, a pessoa, ela deslizou num trafarzão ali, e aquele momento ela está vulnerabilizada porque ela está se culpando. Então, aquele também não é o momento para você chegar e atender. Então, você vai fazer atalhos, vai auxiliar, mas aquele momento você poderia causar um dano maior devido à fragilidade. Tem uma pensata que fala exatamente sobre isso. Se alguém achar, pode ler aí para nós. E no caso, o que eu vejo aqui como que é a pensata aqui, autorreciclagem, autoviolência evolutiva, quer dizer o quê? Que você está saindo, essa violência, ela é no sentido de um movimento de maior intensidade, mas é para a evolução. E por que o termo violência, ele soa para a gente muito estranho? Porque a hora que eu penso no autoimperdoamento, o que é o autoimperdoamento? Então, é você fazer esse posicionamento assertivo, onde você não vai passar a mão na sua cabeça, onde você não vai encobrir as autocorrupções. Então, você vai ser o autoimperdoador perante os próprios erros, de um modo que eu entendo que é muito fraterno. Para eu chegar nessa conclusão, eu entendi o seguinte, eu quero o melhor para mim. E o melhor para mim não é eu permanecer com os erros, é eu fazer o quê? O avanço e, dentro do meu máximo possível, as renovações. Então, a reciclofilia, ela toma um campo bem bacana, porque você vai evitar a autoculpabilidade. E você vai trazer, ao invés de se autoculpar, você vai se autorresponsabilizar. E aí você coloca, está na minha mão, eu posso fazer diferente. E se foi um erro, você vai tratar como? Você vai fazer a reparação. Então, a primeira coisa, dentro do possível, é fazer a reparação desse erro e as retratações cabíveis e possíveis. Porque, às vezes, vamos dizer assim, que a pessoa, ela estava numa festa, ela bebeu, e o colega que aqui, intermissivista, pegou a carona, foi junto para casa. Acontece um acidente. Nesse caso, a colega não está mais aqui com a gente, ela teve sequelas, né? E aí, como é que se faz essa retratação ali do erro cometido com a outra? Então, tem situações, ainda que está no intrafísico, mas que um erro pode levar ao impacto de você não ter mais nem o alcance daquela mesma vida de conseguir fazer essa reparação. Então, eu vejo que o autoimperdoamento entra mais nessa linha que poderia soar como essa autoviolência evolutiva do que qualquer outra coisa. Mas vamos ver o que os colegas pensam a respeito. Mara, eu queria justamente falar sobre isso, porque vamos pensar que você tem uma doença, às vezes um tumor crônico que está crescendo dentro de você há anos. E aí você vai no médico e ele fala assim, não tem jeito, tem que operar. Aí o cara te dá uma anestesia, pega o bisturi e te corta. Isso é um ato de extrema violência. Mas eu acho que a gente tem que repensar
o que a gente entende de violência. Você quer violência maior do que um terremoto, um furacão, uma pandemia? Isso tudo está na Heurebex. Então, assim, a violência, ela tem, talvez tenha um tipo de violência que é o que a gente está acostumado a pensar, que é anticosmoética, que é essa de você cercear alguém, de você interromper a evolução de alguém. Um outro tipo de movimento, que é esse da revolução, é quando você tem que agir mais enfaticamente para mudar o curso das coisas, para levar de novo para o curso evolutivo. Isso é reciclagem, né? A reciclagem é isso, você pega, você está indo no caminho errado, por algum motivo você está, e você faz o realinhamento a esse fluxo da evolução. Às vezes, esse movimento não adianta ser com muita calma, e o René está aí para falar para a gente da paciologia, né, René? Mas, às vezes, não é o momento sempre de usar a calma, a tranquilidade, a pacificação. Às vezes, você tem, como o professor Valdo falava, que bater na mesa, né, para que as coisas mudem. Isso é uma violência, mas talvez seja um tipo de violência diferente do que a gente está acostumado a pensar. René, você já está na linha? Comenta aí, né? Então, né, eu estava pensando nessa pensata também. Eu ia falar de uma outra coisa, se der tempo a gente fala, tá? Mas essa coisa da violência, eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre isso também, né? Eu fico pensando o seguinte, na Conscienciologia a gente propõe neologismos para que a gente evite misturar conceitos com cargas que nós trazemos de muito tempo, né? Então a gente vai trazendo neologismos para que a gente veja aquilo que é de fato, com mais clareza. E eu não sei se violência é o melhor termo para expressar isso que a gente está dizendo aqui. Acho que a violência é um recurso de usar a força para conseguir algo, de forma diferente de outras possibilidades. Então, acho que quando a gente tem várias possibilidades de mudança, de reciclagem, de conseguir algo, e usa da força, a gente é violento, a gente violenta o outro. Então, eu concordo muito com você, Eduardo, que mudanças muitas vezes precisam de posturas enfáticas, assertivas, diretas, incisivas, profundas. Mas eu fico me questionando se chamar isso de violência não confunde mais, porque a gente, como você disse, né, nós trazemos o conceito de violência muito arraigado de muitas existências, e aí, para fazer essa transposição, talvez facilite mais procurar outros termos, usar outras palavras que digam aquilo que é, e não coisas que vão trazer consigo várias coisas que eu ainda interpreto. Então, como é que eu vou fazer a transposição de violência evolutiva para anti-evolutiva? Né? Vai depender muito do quanto eu consigo clivar. Então, será que se eu mudar o termo, fica mais direto para dizer isso que você está dizendo? Né? O que vocês acham? É uma boa ideia. E, assim, eu acho que o Valdo usa esse recurso, muitas vezes nas pensatas, da impactoterapia. Então, às vezes, ele põe esse termo justamente para que a pessoa vai parar lá e vai ler e falar, opa, calma lá, violência? Como assim? A conscienciologia é a favor da violência? Eu não estou entendendo. Aí, se você pensar, tem coisa mais violenta do que uma transmigração? Você viola totalmente o livre-arbítrio da consciência. Total, né? É uma violação total. Eu lembro do Valdo falar uma coisa assim que talvez... Ele falou, acho que ele escreveu talvez uma pensata, que talvez a única punição cabível na cosmoética é a transmigração. E isso é também para a gente pensar, né? Vamos pensar sobre isso. Todos esses conceitos, né, René, você tem razão, a palavra não é tão boa, mas isso é uma definição nossa, porque o nosso vocabulário é ruim. Falta uma palavra para especificar muito bem isso que você falou aí. Ô, Eduardo, e também dá para fazer um comparativo com a transmigração, com o autoimperdoamento, né? Porque é aquele limite que a gente impõe para a gente, eu não quero errar mais, eu não vou errar mais. E também, que eu entendi quando a Loimara estava falando, que o autoimperdoamento a gente tem que tirar daquela coisa do autocastigo, do aquele ego perverso que castiga você mesmo para acertar, né? Então, eu acho muito bacana que o autoimperdoamento tem que ser uma coisa suave para a gente mesmo, mas que a gente não quer errar mais. Não posso mais passar disso. Eu acho muito bacana isso. Eu não diria suave, Nelson, porque é suado. O tamanho da suavidade é tu que imprime. Eu diria, dentro do que eu estou fazendo de autopesquisas, seria um ato de autobenignidade e autorrealismo. Eu, enquanto consciência, nesse nível,
tenho essas imaturidades. Então, eu me reconheço nesse sentido. Agora, eu reconheço que outras são autocorrupções. O que tem imaturidade, eu preciso de experiência para amadurecer. Agora, o que eu já estou careca de saber e estou escorregando ainda, aí já é realmente uma falta de autoincorruptibilidade, de posicionamento, e eu acho que esse é um grande desafio aí, que eu entendo. E Renan, quando você falou, eu achei que você usou tão adequadamente o termo, e aqui, ó, autoviolência evolutiva, seria o que seria uma autorreciclagem, que é usar a força para conseguir algo. Autoviolência, usar a força em si mesmo, usar a sua força para conseguir algo evolutivo. É interessante, porque eu anotei as suas palavras, e eu falei, não, faz sentido, é isso mesmo. Só que, como você disse, né, o termo envelhecido, você pensa que isso, usar a força, não significa ferir nesse sentido, entendeu? Então, essa força, e aí, assim, é a força realmente de fazer diferente, de desalojar anacronismos, mexer com valores que a gente já tem ali, ó, que estão, assim, o valor, você quer acomodar, que eu vejo de muitos intermissivistas com potencial, condição de reciclantes, é que ele quer acomodar um valor que é de socinho, um valor que ele já tinha, e ele chega e na conscienciologia tem outros valores. E aí até soa bacana, entende? Mas se você tem acomodações que não são factíveis, quando a gente tem esse propósito que é realmente mais cosmoético. Então, tem acomodações que já não, com descendências que não cabem. Então, eu falo isso porque eu venho trabalhando e para mim, a parte mais difícil que está sendo agora é uma implementação do outro patamar do CPC, então, que é o Código Pessoal de Cosmoética. Então, se fosse falar nas ferramentas, né? A gente falou do estado vibracional. Gente, trabalhou bem com EV, quer puxar suas reciclagens num outro patamar, vai entender o que é Código Pessoal de Cosmoética e começa a trabalhar. Então, assim, são dois instrumentos que não deixam pedra sobre pedra. Por quê? É você que está fazendo. Não está apontando para ninguém, não tá, sabe? Você assumiu para si mesmo a responsabilidade pela autoevolução. E aí você vai construindo, né? Passo a passo. Por isso que eu falo em autobenignidade, mas que é com alto esforço. Uhum. Eu vou só falar, Tiago, rapidinho com relação a isso que a Luimara disse da força, né? Eu entendi, Luimara. Agora, a violência, pelo que nós estudamos socialmente e na paz também, ela tem um caráter muito importante que é contra. A violência, ela inflige mal, ela faz mal. Então, eu entendo quando você fala isso, de ressignificar conceitos. Agora, evolutivamente falando, e considerando inclusive a estrutura da conscienciologia, eu penso que, tudo bem, a gente pode considerar que dá para fazer essa transposição de considerar algo enfático como cosmoético, mas considerando o processo de reciclagem, a nossa relação com recursos violentos de infligir mal ao outro, de ser contra o outro, eu penso que é muito menos produtivo ressignificar a violência do que a gente expandir o nosso vocabulário para conseguir dizer exatamente aquilo que a gente quer. Então, eu entendo quando vocês falaram dessa coisa da autoviolência. Agora, pega uma pessoa qualquer que vai ler o léxico, ela vai ler assim, autoviolência. Pois é, então tem que ser violento comigo mesmo, ela vai se punir, ela vai se cobrar. Mas tem em relação à intensidade também, essa violência, não ao modo, né? Não, é violência. Intensidade independe de violência. Tem coisas super... Eu acho que sim. Um avião não, a jato... A violência, a intensidade dela é grande. Você bater numa porta é uma coisa. Você bater com força numa porta, ela quebra. Então, há uma violência no sentido de intensidade e não ao modo de violento. Eu penso.
eu estou levantando, Thais, tudo bem, tem intensidade. O que eu estou levantando para nós, né, aproveitando que tem essa pensata aí, essa pensata pode, inclusive, ser uma oportunidade para a gente pegar e falar assim, peraí, a ideia é essa. Eu consigo dizer essa ideia sem gerar ambiguidades, sem dar margem para que as pessoas pensem que o negócio é violento mesmo, que eu vou me culpar, que eu vou me punir, sem ter que fazer esse movimento? Eu penso que sim. Né? Então, pega a ideia, se a gente vai falando de algo que evolui, né? A gente pega essa ideia e traduz essa ideia de formas que não gerem ambiguidades e que digam aquilo que é. Então, é nesse sentido que eu estou levantando essa questão, porque o estudo da violência hoje, socialmente, a ONU, fazendo o processo todo, o cerne é infligir mal. Né? Então, a ideia é expandir o negócio e mudar, né? Agora, Renê, você vê como é que você está chegando num ponto muito interessante, que é o seguinte, é o ponto em que surge a necessidade e a demanda de criar o neologismo, né? E você vê como é que o Valdo deve ter se deparado com isso várias vezes, quando estava, né, pensando na conscienciologia, criando a ciência. Chegou um momento que você fala assim, puxa, isso aqui parece, mas não é. Então, precisa de uma palavra que descreva exatamente esse novo contexto, né? Porque essa violência a gente está acostumado a vários tipos, né? A gente sabe bem, a gente sabe o que é isso. Até aquela violência que às vezes ajudou a gente na vida, né? De alguém que pegou, fez força, levou você para frente também. Então, o que falta às vezes, quando se cria uma área, e eu estou falando isso porque você e a Bárbara estão estudando essa área da paciologia, esse é o momento da encruzilhada em que você fala, opa, vou usar o velho ou vou criar o novo? E aí não tem jeito, aí cria palavra, aí o cara fala, essa palavra, puxa, que palavra feia. Eu falei, cara, não tem jeito. A palavra é só uma forma de expressar uma ideia nova, né? Então, assim, eu estou falando isso porque eu penso como que o Valdo e outras pessoas também chegam nesse ponto e se veem numa condição sem escolha, né? Tem que criar o neologismo. São duas questões aqui. Esta autoviolência evolutiva é mais uma chamada de atenção de saída da zona de conforto. Sempre que saímos da zona de conforto é de alguma forma uma violência, e acho que é mais nesse sentido, menos é a leitura que eu faço. Portanto, eu só queria também fazer o comentário a propósito da transmigração e da violência da transmigração. Será mesmo violência? Quando estamos a transmigrar uma consciência para um planeta que tem um ambiente mais compatível com o seu nível evolutivo, é violência? Eu acho que a ideia de violência que parece no sentido de que está tirando de todo o convívio que se tem, está reconstruindo, obrigando, forçando a uma reconstrução de todos os parâmetros. Você quer uma oportunidade de reciclagem maior? Então, nesse sentido, a violência é porque você está tirando todos os referenciais. Nesse sentido que eu compreendo que, novamente, o termo violência poderia se encaixar. Você está tirando. Por outro lado, é a mega oportunidade de renovação, porque a consciência chegou e ela vai estar em outras condições de pressão e temperatura. Né? Luimara, nesse caso é um processo de benignidade também, então, né? Ela se aproxima muito desse ponto que é da violência e benignidade. É cosmoética. Nesse caso, o termo é dentro do paradireito. É o processo paradireitológico, é a essência mais de cosmoeticidade perante, que a gente não está olhando só para aquela consciência que foi transmigrada, mas principalmente, acho que o Eduardo trouxe bem isso, não, mais alguém falou, sobre o que acontece com o ambiente que essa consciência estava poluindo, holupensenicamente. Então, seja nos bolsões que são feitos de limpeza extrafísica, seja no intrafísico, nos ambientes, né, que já esteve antes. Então, a hora que essa consciência é transmigrada, esse impacto reverbera para esses ambientes, né? Eu estava pensando sobre a autobenignidade. Quando tu falasse essa palavra, eu estava perguntando para mim se eu estava sendo autobenigno comigo. De que forma que eu estava sendo? Porque eu falei a palavra suavidade também. E aí tu questionou e disse, não, é verdade, tem que pensar sobre essas coisas. Até o que ponto
as minhas ações comigo mesmo, mesmo que ela seja um pouco mais arraigada, mais forte, é uma autobenignidade, né? Esse assunto dá outro mega. Luimara, antes de passar para a próxima da fila, eu fiquei pensando numa outra coisa que acho que a Thaís perguntou também. De alguns casos que eu vi, eu quero saber a sua opinião. Ela perguntou sobre a possibilidade de um autoestupro evolutivo, né? Ela perguntou, né? Aí o que eu já vi? Eu já vi pessoas, né? O povo da Foi um psicologia aluno que lá. perguntou no curso. Sim. Então, eu já vi na psicologia aquele povo que chega com muita sede ao pote, que começou, eu tenho alguns amigos que fizeram isso, começaram a entrar com muita sede ao pote em questões que eles não estavam elaborando, digerindo, e foram entrando, e chegaram perto de entrar em parafuso, porque não deram conta de digerir as coisas que eles estavam acessando sobre eles. A forma de pensar, o que estava vendo, não deu tempo de maturação. Como que você vê essa questão? Você vê que a gente usaria outro termo, por exemplo, ou estupro evolutivo é algo especificamente de algo que você faz com o outro? Como é que você vê esse ponto? Eu caminho na mesma linha do que você trouxe, da demanda de um outro neologismo, porque, entende, quando a gente tem esse tema de estupro evolutivo, a gente está dizendo assim que é um ato que vem de fora, de uma outra consciência, entende? Então, não tem, a hora que você está falando na questão auto, então seria essa auto-violência novamente, que na verdade a pessoa, ela, aí sim, ela foi além das suas potencialidades de metabolização. Ela usou de uma força no sentido de colocar, ela usou, na verdade, de um excesso, né? Ela usou de um excesso e com isso ela não deu conta, entende? Eu acho que nesse caso está mais para uma autoviolência, que é o autoexcesso. Mas eu sou totalmente desfavorável a usar o termo autoestupro evolutivo, eu acho que não condiz com a estrutura do próprio termo, não fecha linguisticamente. Sentido. Valeu. Então, agora a Marina está aí na lista. Olá, boa tarde. Posso só dar um complemento daquilo que vocês estavam a falar antes de passar para a questão? Claro, o René estava a falar da pessoa que vai com demasiado cedo ao pote, né? Que vai para além daquilo que é o Grow Age, ou a zona desenvolvimental proximal e por aí fora dela, é também um traço. Se alguém faz isto no próprio processo, à partida, isto é uma conjectura, mas à partida é qualquer coisa que é um modus operandi, portanto também fala dela não só na autorreciclagem, mas à partida vai falar na forma como ela... Isto é uma conjectura, mas é importante também ver isto, que se ela vai com cedo ao pote e não conhece os limites dela, como é que ela se relaciona com os outros, né? O próprio processo de reciclagem vai pedir, se calhar, olhar para este traço. Eu não sei se estou... Quando estavas a falar, eu estava a ver a pessoa e isto é um modus operandi, não é? Eu não tenho limite comigo nem com os outros, eu não sei onde é que termina isso e onde é que vai, não sei, isto foi... Porque vocês estavam a falar e estava a ver, sei lá, estes mecanismos. Marina, eu acho que a sua observação está muito adequada, porque já essa condição chegou a um autodiagnóstico. E aí você fez do autodiagnóstico, e aí sim, você vai fazer o que com isso? Porque muitas vezes a gente chega no diagnóstico, e o que eu já tenho entendido é que quando a gente chega ao autodiagnóstico, dá um respiro, de fato, dá um alívio, porque fala, então é esse o ponto, pelo menos nesse imbróglio, é esse o ponto que está pegando. Aí, isso dá uma sensação, né, no momento desse alívio, só que isso não é suficiente, porque identificar é o primeiro passo para fazer as mudanças, tá? Mas diga, você ia trazer um outro ponto.
ia trazer outro ponto que é antes do diagnóstico, que também é giro. Vocês estão a falar já no processo efetivo da mudança ou da tentativa da mudança e das dificuldades que estão inerentes a cada processo, não é? Só que há o diagnóstico, mas por vezes nós não temos um insight daquilo que precisamos reciclar. Ainda está naquela zona mais sombra, dúbia. Eu questionei-me aqui, muitas vezes recorrer a terceiros, temos o ressexograma, já fiz esse curso, e eu coloquei esta pergunta, eu não sei se faz sentido, posso estar a ver já na maionese, mas vocês estavam a falar e surgiu-me. Ok, para nós estamos neste processo autodiagnóstico e tudo mais. Como é que é partir do desperto, por exemplo, um serenão? Ele também tem zonas escuras que precisa de ir a terceiros fazer porque às vezes o outro ajuda-nos neste processo de autodiagnóstico, não é? De hetero, mas porque o auto não chega lá. Não sei se eu estou a confundir, mas eu estava a ver assim, como é que é lá à frente? Quem é que me ajuda a ver aquilo que eu não consigo ver? Eu acho que a gente pode pensar nesses estágios. Então, acho que, em primeiro lugar, uma correção aí que você trouxe, que se esse primeiro momento ainda não está claro, aí eu não sei se eu compreendi bem, você disse que fez o diagnóstico, mas não está conseguindo mudar. Então, nesse caso, não houve o diagnóstico ainda, porque o diagnóstico, né, o autodiagnóstico, ele te traz a clareza para fazer o planejamento. Mas às vezes tu tens o funcionamento desadequado, tu tens um impacto na tua vida, porque o autodiagnóstico, porque o processo de mudança pode ser o tal voluntário, como aquela frase que tu disseste que eu adorei, não vamos esperar, vamos reciclar no momento de sucesso, não vamos esperar pelo insucesso. Mas às vezes os desconfortos e as crises e por aí fora é o que nos levam à mudança. Mas sim, nós não conseguimos fazer, ainda estamos no processo preliminar do diagnóstico. E a questão foi, o que eu coloquei foi, será que lá à frente também existem estes processos em que precisamos de um terceiro que nos ajude a desenvolver ou a caminhar para reciclagens? Bacana. Então, vamos entrar agora numa área que é de especulação, né? Então, eu vejo que aqui a gente trabalha muito com essa questão de poder ter o olhar externo. Na própria Conscius, a gente tem o curso com Cobaia também, que é muito importante e auxilia nesse sentido. Eu penso que, como você trouxe, o desperto, ele é o nosso próximo estágio que está aí. Eu entendo a desperticidade como uma ferramenta de trabalho para a proexis, entende? Eu não vejo a desperticidade como um fim, mas é como um meio que a gente precisa logo estar mais liberado dessa autoassedialidade para não estar tão influenciado pelos heteroassédios, porque a gente está tendo agora cada vez mais com os réus ressomando no planeta. Isso está muito ostensivo. Essas últimas 2 décadas deram uma mudança assim que né, eu já estou aqui conseguindo ter esse parâmetro. Então, imagina uma pessoa que tenha maior longevidade, vai acompanhar isso. Então, o desperto é 50% da escala evolutiva. Vocês tiveram, há 3 megacons atrás, o tema serenologia. Então, acho que o Eduardo já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vejo que o desperto, ele está ainda com 50% de margem de crescimento. A diferença, no meu entendimento, da autodesperticidade, estou falando agora da jejuna, tá? Não da top de linha da definição, mas da autodesperticidade jejuna é que o desperto, ele o autodesassediado é a consciência que não se assedia mais com os próprios trafares, embora ele ainda tenha um percentual e uma margem de traços a reciclar. Por isso que ele está em 50%. A diferença é literalmente o modus operandi, a forma que ele lida com essas dificuldades pessoais. E aí sim, eu não tenho dúvida de que essa interassistência nas consciências mais avançadas também ocorre, porque isso é da lógica, né?
e os colégios invisíveis, que a gente, né, ouve que existem desse nível mais avançado, o colégio invisível da desperticidade, da evoluciologia, dos evoluciólogos, de serenões. Imagina-se, e aí a especulação, que haja uma interassistência. Por outro lado, quando fala em desperto, né? Quando já você está falando lá de serenão para cima, vamos chamar o Eduardo para falar um pouco, mas eu penso que o nível de criticidade e já de percussiência não é uma percussiênciazinha, é uma omnipercussiência, no qual vai estar aprendendo e podendo fazer essa reverificabilidade por si só. Então, a minha especulação é que nesse nível ele já não teria mais essa condição externa, não seria necessário. Vamos ver o que o Eduardo nos traz. Não, eu só vou trazer para a gente pensar, né? Enquanto houver necessidade de ressomar, é porque a pessoa precisa fazer reciclagem com os outros. E a ressoma nada mais é do que um tapa na cara após o outro, né? Então, você está lá, você vem para cá, você é consciex, e você vem para você enfrentar, e não só enfrentar, né, Marina, mas principalmente descobrir as suas deficiências. Porque, às vezes, você está lá no Comunex, com seus colegas, fazendo assistência, com a consciência expandida, às vezes de megacons, aqueles problemas mais básicos, mais grosseiros, nem aparecem. Porque eles ficam totalmente, vamos dizer assim, escondidos pela sua expansão. É aquela coisa, você está olhando o macro, mas você tem que olhar o micro, né? A gente, amanhã, por exemplo, vai falar de autocosmovisão lá na tertúlia matinal. A cosmovisão, ela não é só olhar o grande. Existe a cosmovisão macro, mas existe a cosmovisão do micro, que é você ter cosmovisão dos detalhes. E esses detalhes, às vezes, a consciex não vê. Então, o próprio professor Valdo falou uma coisa assim, uma vez assim, até para o serenão é bom ele ressomar às vezes. Então, pensa nisso, como é que isso é interessante de refletir, né? O que o serenão consegue enxergar estando aqui no restringimento que ele não consegue enxergar lá? E às vezes são coisas que ele vê, claro, mas às vezes são coisas que ele vê no espelhamento com os outros. Então, enquanto existe ressoma, existe necessidade de reciclagem e existe impacto. Porque a reciclagem é sempre aquela coisa que você não tinha visto, né? Você vai, assim, no nosso caso, a gente recicla muito pelas crises, né? Então, é a pensata que a Luimara leu. A gente ainda está reciclando correndo atrás, mas depois, na escala evolutiva, a gente vai reciclar correndo na frente. Então, é a profilaxia, é reciclagem profilática. Você vê, você identifica, olha, isso eu tenho que mudar. E aí você arruma o contexto, né, ou o cenário, a cenografia da sua vida, de modo que você faça aquilo e melhore. Então, os solavancos são menores. Eu vejo que, nesse momento, a violência diminui. Para a gente, a violência ainda é necessária, mas para o serenão é mais ataque-ritmia. Agora, pensa só uma coisa, né, Marina? O próprio serenão, ele tem que fazer um monte de reciclagem para virar CL. E você sabe que eu não sei se as reciclagens deles, às vezes, são mais difíceis que as nossas. Porque se fosse fácil, ele já teria feito. Então, tem coisa que a gente nem imagina que são os gargalos evolutivos, que para a gente nem existe ainda. Você nem vislumbrou aquele tipo de gargalo. E só com a competência e com as habilidades do evoluciólogo, do serenão, é que você consegue passar. Então, crise sempre tem, né? Agora, crise com violência somos nós. Crise com discernimento, aí é coisa do evoluciólogo serenão. Isso é o que eu penso, né? Não sei o que vocês acham aí. Bacana. Acho que é por aí. Acho que é por aí a diferença, né? A gente ainda tem momentos de crise recorrente. Então, a crise que você vê, achou que trabalhou um pouco aquilo ali, mas daqui a um pouco você vê que está de novo. Então, essa recorrência mostra que não houve reciclagem efetiva. Então, aí quando a gente fala já em crise de crescimento, quer dizer, a crise vem, você vai, de algum modo, fazer esse pit stop, porque diante de uma crise,
o momento é de reflexão, é de fazer uma análise, colocar na mesa quais são as variáveis que levaram a chegar naquele ponto, analisar os erros desdramatizadamente, tendo muito cuidado e autobenignidade para não entrar na autoculpa, porque a autoculpa é sabotadora. A pessoa, ela se autoculpa, ela entra no ciclo de autovitimização, e aí, meu amigo, ela não vai promover autorreciclagem. É exatamente o contrário. Então, nesse caso, é o inverso do que a gente está falando aqui, que é chegar nesse nível de profilaxia, e como bem o Eduardo trouxe, eu uso o espelhamento. A gente pode evoluir pela saturação, que é a ideia de o caminho de todas as consciências, mas eu gosto muito da ideia de evoluir pelo autodiscernimento. Então, eu, nem não precisando errar, eu posso olhar, aprender e já faço um movimento assertivo, um movimento proativo, ao invés de precisar aprender com os erros. Eu acho que a gente não precisa errar para aprender. Eu acho que esse é um meio inevitável para muitas situações, mas ele não é exclusivo. Para evoluir, a gente pode ter outras metodologias mais inteligentes. E eu acho que o Serenão ele já está nesse patamar aí. Posso só, não sei se ainda posso falar mais alguma coisa, não? É que quando estávamos a falar da reciclagem prazerosa, era no início, não foi? Eu sinto isso, quer dizer, mas também não são aquelas, mas há reciclagens que são tão prazerosas, que nos dão um bem-estar, porque é quando mudamos mesmo aquele momento de mudança, é muito prazeroso. E isto para mim ajuda-me como um input para a nova reciclagem. É interessante. Eu não sei se seria um estudo interessante pela positiva percebermos quais são os prazeres da reciclagem e não só as dores, porque se calhar também era uma forma de nos ajudar em termos o estudo do prazer e tentar até às vezes fazer elencar, enumerar, e não sei se já há algum estudo sobre esse viés, né? Que não sei, achei interessante, porque eu tenho prazer em reciclar, eu sinto isso, é algo que é um objetivo constante. E quando estavas a falar disso, vocês estavam a falar disso, eu lembrei-me como é que seria termos alguma coisa sobre o prazer da reciclagem, e não só que custa a violência, mas também, não sei, seria interessante. Eu acho que o que você está trazendo é assim, é um outro olhar, é um olhar que ele é também saudável, mas eu acho que é inevitável no momento que a gente trabalha com algo que é terapêutico, a gente está trabalhando com um problema. Então a gente tem que ter essa clareza: é terapêutico ou é profilático? O que você está trazendo, Marina, me soa muito como profilático, entendeu? Então, você vai atrás das reciclagens. Aí tem um perfil reciclofílico, você está buscando. Mas o que mais eu vejo é a gente trabalhando, ou melhor, as pessoas trabalhando, correndo atrás do prejuízo. Eu, como reciclante, sou um exemplo disso. Então, você tem um comprometimento que te gera algumas amarras, e vai precisar trabalhar para resolver ou para minimizar as consequências. E, nesse sentido, eu acho que a gente não pode edulcorar. Então, a gente precisa manter o viés homeostático, o viés traforista e otimista, mas sendo cético, né? Que é o cético, otimista, cosmoético. Que, em geral, as consciências, elas, se fôssemos pelo prazer, aí a gente poderia pensar que a gente já teria avançado muito mais. Então, eu vejo que ficar só nos prazeres é um equívoco. Não querendo ser demasiado estoica, mas eu sou fã do Sêneca. Eu sou fã do Sêneca. Nem tanto estoicismo, nem tanto hedonismo, sim. Eu nem tanto como o conscienciograma. Então, eu acho que
estoicismo nem o hedonismo, mas acho que se calhar às vezes colocar isto, porque eu atendo no consultório, e tenho, né, eu estou constante, as pessoas que me chegam sempre em sofrimento. Não chegam, mas é engraçado que depois de uma determinada fase, quando começam a ter um nível de reciclagem, claro que estamos a falar de um nível de reciclagem muito mais básico do que aqui, mas mesmo assim algumas começam a ter prazer e não terminam o processo, não terminam o processo porque querem continuar esta reciclagem. E eu não acho que uma coisa que sejam excludentes, acho que pode ser só um medo, que às vezes um acréscimo, que às vezes poderia dar um outro olhar, porque a base é a dor, é lógico, para já no nosso estágio e nem sequer isso está em causa. Foi só uma ideia, um acréscimo. Eu vejo, Marina, que nesse sentido vale a pena você ver se delineia algo mais, porque pode ser, você está com essa percepção, você trabalha no consultório, você tem as consins em atendimento, porque tem uma pensata que não está aqui, mas está no léxico, tá? No curso intermissivo, página 404, da nova edição. Eu vou ler aqui porque está bem no fluxo do que você trouxe. Os amparadores extrafísicos do curso intermissivo induzem a minimização dos trafares e o reforço dos trafores dos intermissivistas. Então, a ideia da gente realmente colocar os trafores, o uso dos trafores, das habilidades, dos talentos, de um modo funcional, ao invés de assim, reconhecer os trafares, vai supervalorizar de um modo disfuncional. Então, a gente tem que conhecer, reconhecer os trafares em detalhes, saber esse conjunto, que é uma coisa assim, que a família é grande, nunca é um ou dois membros. Então, a hora que você tem, eu vejo que são grupos de traços, seja de trafores, para a gente ter a curiosidade, a reciclofilia, quantos outros traços essa consciência, para chegar lá, ela já desenvolveu, né? E já, por outro lado, os trafares, a mesma coisa, não vem sozinho, é uma família, tem um que puxa o outro, que puxa o outro. E aí é reconhecer esses grupos de traços e atuar de modo que você vá usar os trafores para fazer uma reciclagem dos traços que a gente não considera que nos auxiliem evolutivamente. Pediram a ortopensata 75. Vamos ver. Sandra, você não quer abrir o microfone aí? Não, Mara. Não, eu pensei nessa ortopensata 75, que fala sobre a vontade, que ela é mental somática. E pensei para você perguntar, você relacionar a vontade, que é mental somática, na questão do modus operandi da pessoa, na questão da autopensionização. Como que é isso? Como que isso influi na vontade de reciclar, na vontade e com os resultados bons, por exemplo, para a gente enxergar que realmente a gente está mudando. A gente pensa que a gente está mudando, mas às vezes a gente não está mudando. Então, eu gostaria muito que você relacionasse essa pensada com a autopensionização. Oi. Ô, Sandra, você está trazendo a possibilidade de auto-engano, né? E essa é uma possibilidade real que todos temos, né? Você acha que está fazendo algo, mas ainda não. Então, é nesse sentido que eu gosto muito da conscienciometria. E a gente tem cursos e tem instrumentos e tem ferramentas que você aprendendo a utilizar, você vai levar para a sua forma de avaliar. A PECS também tem atividades que elas vão nessa mesma linha de parametrização. Então, onde você faz o balanço existencial, entende? Então, para a gente evitar esses auto-enganos, porque eu acho que não adianta preocupar muito com isso, que a gente pode se enganar, tá? Isso faz parte, e a hora que percebeu que houve um engano, aí sim, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê diante de um equívoco, de um erro, de um engano? Você achou que tinha mudado, mas ainda não mudou tanto assim. Então, isso é uma possibilidade.
Agora, eu trago para você pensar também uma outra questão que eu tenho identificado, que são os níveis de reciclagem de um traço. Vamos dizer, quando a gente fala em anticosmoética, né? Peguei uma coisa que é bem guarda-chuva, né? Para exemplificar. Os níveis de cosmoética, eles vão ser graduais e um crescendo. Então, quando você aumenta, você vai passar a ver coisas que antes você achava aceitáveis e normais, você vai olhar com uma surpresa e não vai mais querer. E aí você vai passar a reciclar. Então, ou vai passar a te incomodar, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, você pode ter já reciclado em um determinado patamar. Você realmente, naquele nível, ok. Aí encontra-se com outras consciências, e eu já percebi isso, é como se viesse um outro escalão, entende? Um outro escalão do seu público de assistíveis. E aí, às vezes, até muda de trabalho, ou vem um chefe novo, um colega novo é transferido para o seu departamento, e de repente aquilo lá, falando, como assim? O que está acontecendo? É um outro patamar que vai demandar um outro esforço, no sentido de, para aí, não era só aquilo. Aquilo eu já tinha reciclado. Mas agora eu tenho que reciclar um pouco mais à frente. Entende? Eu acho que só para pensar nessa possibilidade. Tá? Então, tá, você foi no ponto. Eu pensei nessa questão porque isso demanda a questão do posicionamento, né? Aí passa a ser, aí é com você, porque a vontade aí fala, você quer mudar? Você tem o livre-arbítrio para mudar. E isso, a vontade, eu penso que ela é direta com a autopensionização, a sua forma de pensar sobre vontade. E aí, por isso que eu relacionei. Mas você foi direto no ponto, é isso mesmo, a questão do posicionamento. Eu acho que essa questão eu tenho pensado um pouco mais, e fazendo laboratórios no CAEC, fica mais evidente, e quando a gente faz esse outro aspecto, que é o estudo de conteúdos que o professor Valdo deixou. Então, você escolhe um tema e vai fazer essa compilação, como para esse material que está aí hoje, o Eduardo me ajudou bastante, e aí a gente pega um tema e vai aprofundando. Então, nessa questão, o que eu entendi em laboratório, em reflexão, que a pensenidade é a nossa essência, é o core. Se a gente consegue compreender sobre a nossa pensenidade, entender o nosso funcionamento pensênico, e aí sim tem técnicas para isso também, tem a metapensene, né, a metapensenidade, tem o pensenograma, e aí você vai ver aonde é que você deixa de fazer a opção pelo que você já sabe que é o melhor e vai lá para aquela outra atividade. E quando você vê, passaram-se 3 horas e você olha e fala assim, nossa, como foi que eu fiz isso? Eu não quero mais isso para mim, entendeu? Então, acontece. Então, o que é bacana? Conseguir ver aonde é que está quais são aqueles gatilhos, aqueles elementos que te instigam, e você vai e acaba optando por algo que você fez uma escolha, né? Então, eu acho muito importante a gente saber quais são as necessidades reais, e aí sim, se você não está atendendo às suas reais necessidades, desculpa, mas vai ser difícil você ir fazer uma autorreflexão de 5 horas com fome. Não se alimentou. Ah, não, mas então eu estou assediada, não consigo parar aqui, não consigo parar de pensar em comida. Não, querida, só está com a falta de discernimento perante o planejamento para a execução das realização das reciclagens. Então, se a gente não planeja adequadamente, aí tem um outro problema, que é de estratégia mesmo, evolutiva. E aí você vai incorrer em auto-enganos. Então, a pessoa ela está colocando um interesse de um valor almejado, é um valor que ela idealiza. Não, agora eu sou assistencial, eu quero ser assistencial, quero fazer assistência. Mas a pessoa ela não está investindo
naquele ponto mais complexo que gera muita assistência, que é um parceiro ou uma parceira. Que isso é mega desafiador, você estabelecer uma relação a dois. E é a primeira assistência, aquela ali, entende? E aí a pessoa está lá com um valor idealizado, mas ela não quer sair de uma acomodação que é as coisas do jeito dela, o funcionamento ali, que é o mais já facilitado. Porque para um relacionamento a dois, as concessões que se tem que fazer são muito importantes. E o espelho é um espelho que você não pede e está ali todos os dias, entende? Então, e às vezes é um espelho que ele é muito mais autêntico do que o seu, que às vezes você se olha e se faz essa deformação no sentido daquele equívoco da autoimagem, porque a nossa autoimagem tende a ser, no conscienciograma o professor Valdo fala, a nossa autoimagem tende a ser distorcida para maior. A gente se vê diferente do que a gente é para melhor. Mas você foi no ponto muito bom que eu estou fazendo teáticas, né, da Contes, e eu estou percebendo a questão do posicionamento, assim. O posicionamento, porque a evolução ela é individual, mas ela é grupal, então você trabalha com outras pessoas, você convive com outras pessoas, e muitas coisas que você já mudou, às vezes é necessário ir mais além, igual você falou, há nuances ainda de traços que é importante ser mudado. É isso aí. Obrigada, Nimara. Nimara, eu tinha escrito há um tempo para falar para tocar no ponto que você acabou de falar da autoimagem, que eu achei super interessante a construção que você fez para chegar aí. E eu estava pensando que a abordagem que você vai trazendo, né, vai incluindo nesse processo de reciclofilia, inclui tudo, né? Inclui a reciclagem que é prazerosa, inclui aquela que é desagradável, inclui esse processo todo, mas parece que tem um cerne nisso tudo que não tem drama. E quando não tem drama, a gente abre a porta para ir, né? Você vai, você não tem barreira. E nesse sentido, no processo de autoimagem, eu estava pensando que parece que a reciclofilia ela tem ela chega com uma mudança qualitativa da nossa autoimagem. Porque eu posso ter uma autoimagem mais fechadinha. Eu sou assim, assim, assim e assim. Então, parece que quando eu me defino em termos muito rígidos, eu tendo a me comportar dessa forma e fica diferente perceber o contexto para mudar. E quando a gente tem essa postura mais reciclofílica, é como se a minha autoimagem ela fosse mais contextual. Então, hoje, aqui, o que chega até mim e o que eu posso fazer para responder da melhor forma possível. Então, parece que essa mudança qualitativa da autoimagem, de não se enxergar de forma tão estática mais, de se perceber mais enquanto uma consciência que interage evolutivamente agora, muda a forma de relacionar com o que a gente está chamando de traço, né? Então, olha, isso aqui é o que eu construí até agora. Não está cabendo mais. Deixa eu ver o que eu faço para atualizar e responder de uma forma mais coerente, mesmo que doa, porque vai exigir esforço, vai mexer em umas memórias difíceis, mas como o foco está lá para frente e está contextualizado, eu não perco tempo me justificando para mim, para ser coerente com a historinha que eu criei na minha cabeça. Né? Você acha que faz sentido essa direção? Sim, eu penso que foi uma análise bem bacana que você fez, porque esse desapego que provavelmente o Serenão já fez do ego, entende? Ele não está mais naquela defesa do ego. Então, que é o que acho que muitas vezes ainda me pega alguma defesa de autoimagem, entende? Alguma necessidade aí do reconhecimento, coisa assim. O Serenão, ele já desapegou nesse sentido, e é isso que você falou, trazer para o contextual. Então, no aqui e agora, com esse grupo, eu tenho essa característica. Mudou os elementos de relação, eu já estou com um traço que, entende? Fala, poxa vida, como é que isso acontece? Então, eu penso que é bem bacana isso que você trouxe, que é a questão de circunstancial. E esse circunstancial é, assim, com qual grupo, ou com quais grupos, que tem o intra e o extrafísico ali, acenando, aonde eu ainda não consigo sustentar um padrão que, como foi dito aí, no holopensene homeostático, eu nado de braçada. Colocou elementos dificultadores, como é que eu me saio nisso?
Eu tinha só uma colocação, pode ser, Eduardo? Acho que ainda dá tempo, né? Bem rápido aqui. Mara, primeiro, parabéns, você junta 3 coisas importantes, que é a especialidade, né, da reciclologia, com a questão da conscienciometria, né? E o terceiro aspecto é ter o prazer de se reciclar, né? Esse que você trouxe aí é uma conjunção muito feliz de 3 coisas importantes, né? Todos nós, conscienciólogos, estudantes da conscienciologia, a gente sabe que tem que reciclar, a gente tem a autopesquisa como material de frente, né? Mas esse trabalho ele é meio tortuoso, né? Porque às vezes você está estudando e ali você tem um trabalho que aparece uma demanda e você tem que reciclar, mas de maneira geral a gente recicla mesmo no toque, né? Um com o outro, né? Nessa questão da mecânica das arestas, né? Você está em grupo e você está lidando um com o outro e as arestas aparecem, né? Então, a minha pergunta, e levando assim para um âmbito mais abrangente possível, concluímos, então, que a questão grupal, como já foi abordada, ela é muito importante, né? É quando eu me exponho em grupo é que as arestas aparecem, né? E aí tem toda aquela mecânica de eu me permitir receber feedbacks, né, que quem é conscienciômetra sabe muito bem disso. No começo é muito difícil e a exposição continuada facilita esse processo, né? Então, a minha pergunta, já querendo abranger mais, que a gente está no final, o espelhamento, então, ele é muito importante para o nível que a gente está, né, para as reciclagens. Agora, na questão do serenão, eu fico pensando no serenão, que ele já é dono do processo dele, ele já tem a sua responsabilidade evolutiva como algo dominado, né? Até onde o espelhamento é necessário para a reciclagem no estágio de serenão? Uma boa pergunta, e eu acho que nós vamos dormir com ela. Vamos nos debruçar, porque aquela abordagem que o Eduardo trouxe fez muito sentido, que se a consciência ainda precisa ressomar, ela ainda está em desenvolvimento. Então, ela ainda não passou pela terceira dessoma. Então, ela tem aprendizagens a serem realizadas. E, de algum modo, esse convívio interpares é que vai promover para nós, no nosso nível, é isso que você falou, a gente se enxerga no outro, né? O serenão, eu já não teria condições, sendo bem autêntica, de né, imaginar que ele possa simplesmente descartar o outro. Ele poderia viver no seu mundo mental, mas ele está, né, e ele tem um anonimato que é para não agredir a gente pelo nível já de autoequilíbrio, de limpidez, de cosmoética que vivencia. Então, ao que tudo indica, esse patamar para reciclagens, que ainda tem a possibilidade de realizar, elas estão fora do meu alcance de compreensão. Então, no patamar que eu entendo hoje e o que a gente tem de referência. Então, quem sabe, daqui a algumas décadas, a gente possa voltar a conversar e elaborar outras possibilidades. Sim, o tempo não dá mais, senão a gente ia continuar esse papo, né, Eduardo? Mas obrigado aí, Luimara. Imagina. Samir, você lembrou bem, a Luimara te deu um dever de casa, né? Então, o alvo projetivo hoje é descobrir aonde o serenão se espelha. E aí você... é uma boa tarefa, né? Mas, Luimara, então, eu acho que a Luimara é um bom exemplo realmente de como fazer as reciclagens de um jeito leve, prazeroso, né, Luimara? Você transparece isso é muito, muito bacana. Então, acho que foi muito produtivo aqui a conversa, a gente aprendeu bastante. Eu acho, Luimara, que vale a pena você trazer outro tema sobre reciclagem, né? Nesse universo da reciclagem. Por exemplo, a própria reciclagem prazerosa, eu acho que é um assunto bem bacana e pouco explorado ainda, né? Todo mundo comenta, mas se você perguntar de fato, pouca gente sabe o que é. E outra coisa, pouca gente sabe como aplicar isso na própria vida, né? Assim, a autorreciclagem prazerosa, o que é isso? Na prática, né? Então, talvez seja um bom assunto para a gente estudar um dia
aqui no MegaCons, então você já está totalmente convidado de novo para a próxima. Vai pensando. Okay? Tá certo, tá certo. Então, Luimara, obrigado então a você, tá? E obrigado a todos aqui. Uma ótima semana para todos nós e até sábado que vem. Tchau. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Até a próxima.